aí. Não tem problema, eu já estou muito confiante. Vai até pro Canadá uma coleção desse, sabia? Pô, é internacional? Quero ver, depois tem que botar foto pra gente acreditar nessa. Ô, galerinha, olha só. Eu estou muito feliz porque eu estava muito triste, porque na semana passada, lá no pré-ensaio, eu dei uma aula, aquelas aulas que dá vontade de pagar, sabe? Vai na secretaria, deixa eu pagar essa aula que eu dei, porque foi tão ruim que... E pra vocês, como eu dou uma aula ali, depois, né, se eu cometo alguma, se eu acho que não foi legal a maneira como eu conduzi a aula, aqui eu dou uma melhorada, então eu fiquei muito mais satisfeito com a aula que eu dei pra vocês na semana passada do que pro 3A. Mas eu me recuperei, fiz uma aulinha redondinha hoje ali, legal. E pra poder dar a bicuda, pra poder encerrar o volume 2 com a famosa bicuda, eu vou fazer um exercício final aqui. Mas antes de vai encerrar o conteúdo de sala de aula. Essa apostila continua viva nos apoios. Por favor, vamos detonar todos os exercícios. Mas olha só, faz tempo que a gente não brinca de espelho esférico. O que é isso? Aumento, ampliação, aumento linear, aumento transversal ou ampliação. Altura da imagem. Para cima é mais, para baixo é menos. Isso. Tu pode falar assim, ó, posição da imagem. Aí eu vou retrucar depois. Ah, tá certo. É a distância da imagem até o vértice do espelho. O que é o P? Posição do objeto. Qual é o significado? É a distância do objeto até o vértice. Distância focal. O foco é aquele pontinho. Chega paralelo, passa pelo foco. É o pontinho. Ou seja, o que é a distância focal? É a distância do foco até o vértice. P, P' e F são medidas na horizontal. E a brincadeirinha é do lado da luz, do lado das trevas, negativo. Tem que lembrar que o espelho convexo, a distância focal é sempre negativa. Essa é uma das coisas importantes. E tem que fazer exercício e tirar dúvida. Isso que é o mais importante dessa parte. Sim, me confirmaram. E a coordenadora me mandou e-mail para eu analisar isso. Mas eu não mandei consertar ainda. Obrigado por ter me lembrado disso. Tinha uma questão com um gabarito absurdo de novo. Ô galerinha, olha só. Quando nós na aula passada do volume 2 começamos a falar do N, alguém lembra o que é o N? Índice de refração. É C sobre V. V do quê? Aonde? Velocidade no meio. Velocidade no meio que eu estou estudando. Se eu quero calcular o índice de refração do material X, é a velocidade da luz do material. Esse índice de refração é absoluto ou relativo? Relativo. Quanto maior o N, menor a velocidade da luz do material. Muito importante. O que é? O C é sempre o mesmo valor, a velocidade da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Esse é o absoluto. Até a gente falou relativo e concordamos. Esse é o absoluto. O relativo é NX em relação ao NY, né? Se eu quero relacionar o do X com o do Y, é só dividir o do X pelo do Y. Índice de refração relativo. E aí eu mostrei para vocês que se substitui a definição do N, faz uma divisão de fração, que é a primeira. Isso, e aí acaba ficando V Y sobre Vx, inverte, né? Importante lembrar desse detalhezinho. Mas muito mais importante do que lembrar o que é índice de refração e saber que quanto maior a velocidade, menor o N, e o menor N que existe, o absoluto, qual é o menor N que existe? 1, né? De quem é? Para poder dar 1 tem que ser C sobre... Então eu estou usando a velocidade da luz no... Então é porque eu estou falando do vácuo. Então o N do vácuo, por definição, é 1. Isso tem que entender devido à definição, consequentemente isso acontece. O N do ar, alguém lembra? É 0003. Eu só decorei porque são 3 zeros depois do 3, senão eu jamais decoraria. Certo? A galera fala, o senhor Otávio sabe de cabeça. O que isso significa? Significa que eu sou inteligente, por acaso? Pelo amor de Deus. Certo? Eu só decorei essa bobagem, não significa nada. No ensino médio nós usaremos quanto? 1. Beleza? Então cuidado, hein? O N do ar no ensino médio aqui, porque a gente não precisa de tanta precisão, a gente considera 1. Muitas questões não vão te lembrar disso. Tem que ser automático.
1. Bom, mais importante que isso é tu saber que se eu tenho dois meios transparentes, lógico, senão a luz não passa, vem o raio incidente, tu olha o raio refratado, o que tu já pode concluir automaticamente? A velocidade aumentou, porque o ângulo aumentou. Tu vê, a minha aula foi pior lá, mas isso a galera já estava na ponta da língua naquela aula. O ângulo, portanto a velocidade, muito obrigado. Então o N, qual é a relação dos N's? Já que VB é maior que VA. Então B mais abrangente. NB É menor. é menor que NA. Acabamos de revisar, galera. Ó. Pelo amor de Deus. Um sobe, o outro desce. Eu fiz isso N vezes. Não dá para repetir tanto. É 2014, cara. Nasceu quase no ano 2000, bicho. Então tem que ser rápido. Tudo bem até agora? Qual é a primeira lei da refração, então? O raio incidente, o raio e a reta são... O que significa isso? Estão no mesmo plano. Mas como que está no mesmo plano? Um está nesse plano, o outro está nesse. Ó. Lembra, né? O plano do quadro. Água sobre a cabeça de vocês. A luz vem. Ela vai penetrar fazendo isso, mas não vai vazar para os lados. Ela vai continuar no mesmo plano. Alguns livros tu vai ler. O ângulo de incidência é coplanar ao ângulo de refração. É a mesma coisa, né? Porque a reta normal é usada para medir o ângulo. Mas mais importante ainda é a segunda lei, chamada lei Snell-Descartes. Essa é que nós vamos exemplificar para finalizar o volume. Diz assim, ó, o N de chegada vezes o seno de chegada é igual N de saída vezes... Isso aqui é muito importante, tem que conseguir fazer umas continhas com isso. Como isso aqui é no final do volume 2, eu vou fazer um exemplo, ou algum que vocês escolherem, para a gente passar para o volume 3. Mas vocês vão precisar fazer mais. É a segunda aula que eu estou falando dessa lei. E tu vê, eu já vou ter que passar para uma próxima matéria devido à correria, certo? Então tu tem que ter responsabilidade. Eu vou fazer um exemplo. Qual que vocês querem? Eu fiz pro 3A, eu fiz aquela da resposta esquisita que eu tinha dado uma dica para vocês na aula passada. Eu fiz aquela 85. Então, professor, eu acho que era melhor tu mesmo fazer exercício, porque aquela vez que tu elaborou uma receita melhor, porque daí tu fez várias formas que dava de fazer todas as contas, porque a apostila já é restrita. Beleza, sem problema. Eu adoro criar exercícios. Eu queria um exercício dessa vez que a gente pudesse obter o ângulo. Porque quando eu exemplifiquei a primeira vez, eu pedi para tu obter um N. Ficou mais fácil. Um exercício um pouquinho melhor é aquele que o cara dá as informações todas e pergunta qual é o ângulo de saída. Então imaginem vocês que um material alienígena, sempre tem alienígena nos problemas. O material alienígena alfa está sendo testado com ar. Nós usamos uma reta normal para nos guiar e medir os ângulos de incidência e refração. Esse raio vem então desse material alienígena com um certo ângulo de incidência e depois se refrata no ar. Se refrata no ar com um ângulo de 45 graus. Parece mais que 45, né? 60 graus. Sabendo que o material alienígena possui índice de refração, então eu vou ter que falar o índice de refração do material alienígena. Raiz de 3. Quanto é que é menos, mais ou menos, raiz de 3? 1.73, 1.7 está ótimo. Calcule o ângulo de incidência da luz no material alienígena. Tu vê, né, cara, quando tu tem um desenhozinho pronto, o problema está semi-resolvido. Às vezes, a grande dificuldade é tu ler o problema e extrair os dados. Se essa passagem aqui te incomoda, a única dica que eu posso te dar para te melhorar, além de ficar tentando cada vez mais, ler mais. E ler literatura, tu vê que loucura.
Às vezes a galera acha que é piada, professor, tá bom que ler Machado de Assis vai me ajudar a ser melhor em física e matemática. Vai, é óbvio que vai, na verdade é óbvio, né? É óbvio. Tá? Então fica ligado. Às vezes você está com problema de interpretação de texto e fica achando que é na física. Vamos lá, como é que é? N de chegada, boa noite. Seno de chegada É igual a N de saída. N de saída vezes seno de saída, sem medo de ser feliz. Raiz de 3. Raiz de 3, ele falou, raiz de 3. Vezes seno de I. Seno de I, eu não sei quanto é que é o I. O N de área 1. N do ar, tu tem que saber de mão, não, né, de pronto já. Raiz de 3 sobre 2, tu viu? Ó, eu fiz o raiz de 3 de caso pensado, né? Senão eu ia ter que puxar a calculadora eletrônica para matar a brincadeira. Eliminou o raiz de 3 de um lado do outro, seno de I deu 1 sobre 2. Então tu vai numa tabela de seno e descobre que o ângulo de incidência é 30 graus. Concorda? 30 graus o ângulo de incidência. Olha só, por acaso, foi só coincidência não, tipo, 60 para chegar no meio conta 30, então de cima é 30 com ângulos opostos? Não, porque ó, esse 60 graus ele estaria aqui com essa pontilhada, certo? Beleza? Aqui seria 30, né? Então aqui seria 30. Foi só uma coincidência. Porque se eu mudar o raiz de 3, só mudar o material, pode deixar a mesma geometria. Mudou o raiz de 3, já vai mudar a brincadeira, certo? Galerinha, olha só. Eu fiz um bem simplesinho. Tem alguns que são mais simples que esse, eu juro pra vocês. Só de bater o olho, às vezes tu mata, nem a conta precisa fazer. Mas tem uns bons. Tem uns bem razoáveis para tu fazer. Outra coisa. Se tu chegar num valor, é aquela dica que eu dei pro 85, aí depois tu pode fazer o 85 e assistir o vídeo lá pra tirar alguma dúvida. Se chegasse num valor assim, ó, seno de I igual a 0,666, uma coisa do mal, assim, que não dá pra... Certo? Ele não te deu tabela. Tu não pode usar calculadora eletrônica. Como é que tu isola o I? Tu lembra? I é igual a arco seno de 0,666. Então tu vê, ó, mesmo se for do mal, tu consegue isolar o ângulo. Por que a apostila te exige esse raciocínio? Primeiro que arco, seno, a função inversa do seno, ou arco cosseno, ou arco tangente, é uma coisa importante na matemática, certo? E segundo que quando tu for para a faculdade, tu vai usar calculadora científica. E aí tu vai ter que fazer essa operação na calculadora para achar o I. Tu digita lá na calculadora ponto 666 e digita a função arco seno. Uf, aí sai a resposta do ângulo na calculadora, como se fosse uma super tabela, certo? Beleza? Então a calculadora ela é muito prática, vai fazer isso aos quilos, se for para as exatas. E poderia ter fração, tipo 6 sobre 9? Poderia aparecer uma fraçãozinha, poderia. Mas quando a gente isola assim, geralmente na forma decimal, a gente coloca o argumento que a gente chama da função, certo? Agora olha só, galerinha, migrando já para o volume 3, já que a matéria é uma conectada com a outra. Tu lembra por que a tua internet é tão ninja? Por causa da fibra ótica, porque a gente usa informação na velocidade da luz. Te pergunto, ó, meio x, meio y, lá vem o raio de luz. Nesta situação, é possível ocorrer reflexão total do x para o y? Não. Não, porque a velocidade Do meio y é menor. a velocidade no meio y é menor. A velocidade da luz do meio y é menor. Nós vimos que a primeira condição para ocorrer reflexão total é o raio de luz se afastar da normal. Então, podes aumentar o ângulo de incidência o quanto tu quiser. Se ele bater na superfície, o raio penetra, nem que seja um pouquinho, mas penetra. Jamais ocorreria reflexão total. Vamos manter os materiais x e y, reta normal. Portanto, se eu mantive os materiais, nesse caso o raio se afasta da normal. Olha, o ângulo I agora está embaixo, o R está em cima, lógico. De y para x é possível ocorrer reflexão total? Sim. Claro. Mas uma condição só satisfeita não basta. Não basta a luz estar aumentando de velocidade. Porque chega uma hora, já que o ângulo I é sempre menor que o ângulo R, chega uma hora que o ângulo I é tão grande que o ângulo R passa a ser 90 graus.
refração, até o ângulo limite está ocorrendo refração. Mas quando o ângulo de incidência supera o ângulo limite, em vez de refração vai ocorrer Reflexão total. reflexão. E não é qualquer reflexão, é reflexão total. Por que ela tem esse nome? Porque 99,9% de energia é refletida. Muito diferente do espelho convencional, que é 70% de reflexão. Show de bola. Mas, tipo, numa questão de vestibular, por exemplo, se botasse que ocorre mesmo reflexão total, eu consideraria ou eu tenho que desprezar 100% de falta? Interessante a tua pergunta. O nome nem sempre é totalmente honesto. Então, assim, um fóton ou outro de energia, um átomo do mal ali vai acabar roubando para ele. Mas é uma quantidade de energia tão pequena que não dá para culpar o nome. Olha, eu não vou dizer que é desprezível, porque na parte técnica, quando eu vou mergulhar as fibras óticas daqui até a Europa, eu vou ter que botar estações retransmissoras. Eu vou ter que botar uma máquina lá que vai captar a luz que já está um pouco enfraquecida devido a milhares, milhões de reflexões totais e vou fortalecer aquele pulso luminoso. Mas o nome não chega a ser injusto, eu diria, né? Tá? Mas o máximo que se tu colocar reflexão total, tá explicado. Se tu quiser uma questão discursiva e tu quiser deixar melhor, vale lembrar que a reflexão total, um pouco mais de 99% de energia é refletida. Show? Tu só vai enriquecer, beleza? Ô galerinha, coisa importante, eu gostaria que tu, aplicando a segunda lei da refração nesse caso limite, bem nesse caso limite, eu queria que tu aplicasse a lei para tu descobrir a fórmula do seno do ângulo limite. O vestibular geralmente fornece, mas eu acho uma pena, e tem o risco de um dia eles não fornecerem. Porque tu tinha que conseguir, a partir da lei Snell-Descartes, achar a fórmula do seno. Olha como é fácil. Olha para o raiozinho rosa aqui, ó. O N de... o N de chegada vezes o seno de L, que é a chegada, é o raiozinho rosa, é igual NX seno de 90, olha lá, ó o ângulo de refração como ficou grandão até encostar na superfície, 90. Quanto é mesmo seno de 90? 1, por isso que ele aparentemente vai sumir da conta, porque 1 vezes qualquer coisa é a própria coisa. Passei dividindo, entre aspas, dividíamos os lados por NY, pronto. Tu vê, cara, não é pedir muito que o aluno, a partir da lei Snell-Descartes, chegue na fórmula do seno. Pelo contrário, cara, eu acho que era para tu ficar meio ofendido. Se o cara acha que eu não posso fazer isso, né? Isso, tá difícil, pelo amor de Deus. Tu é foda, tu veio ontem, não tinha dúvidas, mas veio. Ele não me abandonou. Ele estava aí ontem no apoio de matemática, fiquei sozinho à tarde. Valeu. Desculpa. É só por isso que eu afinou meu sangue. Só por isso. Ó, semana que vem eu quero vocês aí, só questão do mal, hein? De matemática. Elas de arrancar o tampão do cérebro. Negócio seguinte, passou. Na hora de fazer essa conta, o importante é tu lembrar o seguinte, ó. O seno do ângulo limite. Já que seno, o maior valor que existe tem que ser sempre o N menor sobre o N maior. Simples assim. Então fica ligado que eu vou tentar te engrupir. Fica ligado. Meio alfa, meio beta. Beleza? Lá vem a luz. Lá vem a luz com um certo ângulo qualquer, ângulo teta. Bastante letrinha para te ficar bem maluco. Eu aviso. O N alfa é 2. N alfa é 2. N beta é 4. N beta é 4. Eu pergunto, qual é o ângulo limite quando a luz passa de alfa para beta? Se tu quiser, eu faço a conta. Seno do ângulo limite é 2 sobre 4. Seno do ângulo limite é igual 1 sobre 2 ou 0,5, portanto... 30?
Exatamente. Certo? Dois perceberam alguma coisa que está acontecendo. Eu pergunto para a grande massa. Por que está errada essa resposta? Por que o ângulo limite entre alfa e beta não é 30? Professor, porque ele pode passar... Tipo, eu não entendi porque, para mim, o ângulo limite é o máximo que ele pode ser até ele ficar no eixo... Isso, mas eu nem desenhei o ângulo, entendeu? Eu nem fiz o raio refratado, porque a questão não precisava. Eu deixei a situação bem genérica, pedi para calcular o ângulo limite entre alfa e beta. Se o aluno não está absolutamente consciente do que está acontecendo, ele calcula 30, assinala bem feliz e se arruma todo. Eu queria que vocês todos entendessem por que não pode. Tem que ser de saída sobre chegada. Porque já que o N2 era, o N alfa era 2 e o beta, e o N beta é 4, se o N aumentou, é porque a velocidade, então esse raio vai se jamais poderia ocorrer reflexão total de alfa para beta. Está errado porque nem existe ângulo de reflexão, ângulo limite nesta situação. Então, da onde veio aquele 30? Então aquele 30 é um absurdo total? Não é lixo? Não. Esse aí é o ângulo limite. Mas pro contrário, quando vem de beta, só isso. E tu concorda que no começo da aula eu tentei levantar essa questão? No começo da aula, primeiro eu te perguntei, pode ocorrer reflexão total nesse caso? Alguns falaram não, por que não? Porque aproximou da normal. Aí eu não quis revelar para ti que é aproximada da normal no desenho, para tu não matar muito fácil a questão. Eu te falei, eu vou fazer uma pegadinha com vocês. Então a pegadinha era essa. A resposta deveria ser, quando a luz vai de alfa para beta, não existe a possibilidade de reflexão total e, portanto, não faz sentido calcular o ângulo. Aí tu ainda, né? O cara que está bem preparado, calcula e ainda fala, porém o ângulo limite quando a luz for de beta para alfa é 30. Beleza? Eu diria que isso aí é o pior que os caras poderiam te cutucar no vestibular de reflexão total. Né? De parte teórica, porque tem questãozinha bonita. Tem uma questãozinha que o ladrão esconde um produto de um roubo debaixo de um disco de isopor no lago. Então tem um objeto, tem um disco de isopor flutuando na superfície. Aí o ladrão não quer que ninguém veja, de ângulo nenhum. Aí o cara pergunta, eu acho, qual é a profundidade do lago, ou qual é o raio do disco de isopor que tem que estar na superfície, para não dar de ver o objeto afundado lá. Muito legal, tem que usar a seno do ângulo limite, tem que usar geometria. Arrisca aquela lá, arrisca lá do isopor flutuante. Tem um desenhozinho lá, já vou te dizer qual é. Fala. Olha só, porque tu disse ali que o N tem que ser menor que o N de baixo. Sim, porque se der o contrário, nem existe o ângulo. Sim, então ali... Eu fiz o certo. Tá. Fiz o certo, deu 30. Só que este resultado é quando a luz vai de beta para alfa. Porque a luz tem que aumentar de velocidade para poder ter reflexão total. E de alfa para beta ela está diminuindo de velocidade. Então de alfa para beta nunca ocorrerá reflexão total. Ou seja, o cálculo feito, outra. Quer ver? De repente essa outra saída tu vai te convencer melhor. A colega estava falando o seguinte, ó. Professor, mas quando tu deduziu, tinha que ser o N de saída, porque a luz está vindo de baixo para cima, tinha que ser o N de saída sobre o N de chegada. Se eu fosse fazer esse cálculo, seria 4 sobre 2. Seno igual a 4 sobre 2, seno de L igual a 2. Não existe. Tá beleza? Nessa posição eu teria que fazer a conta assim, 4 sobre 2. Daria então seno de L igual a 2 e simplesmente não existe seno de L igual a 2. Aí tu ia te tocar, opa. Só que aí eu fico me perguntando, poxa, será que eu vou fazer o aluno decorar que é o N de saída sobre o N de chegada? Eu acho mais fácil ele lembrar da matemática que seno não pode ser maior que 1 e saber que é o N menor sobre o N maior. E fazer ele entender um pouquinho de reflexão total. Mas tem outra saída, o cara tem que decorar que é saída sobre chegada. Se der um número maior que 1, é porque não tem reflexão total naquele caso. Mas ainda melhor, meu querido, é tu saber que N de... N de vezes seno é igual ao N de vezes o seno. Pronto. E aí deu, vamos dominar o mundo com a refração. Tá bom? Certo? Dei a bicuda? Não dei a bicuda, né? Não dei a bicuda? Não. Já fui pro volume 3, Cacilda! Yeah! Que veio mais!
estava devendo para um colega já há algum tempo essa parte. Um colega ali do ar, ele falou o seguinte: professor, miragem. Que história é essa de miragem? Como é que pode acontecer isso? Obrigado, meu amigo. Deixa eu ficar assim. Acredito que sim. Vou fazer aquela tua questão. Uma coisa interessante é a história do beduíno estar no deserto lá, né? E aí olha pro horizonte, sempre vê água no fundo, né? Ele sempre vê, meu Deus, água, água. Claro, beduíno que não manja da brincadeira, né? Beduíno, macaco velho, ele olha e já nem vai atrás porque ele sabe o que está acontecendo. Agora, vamos entender por que também, alguns de vocês já devem ter visto, o asfalto parece molhado em dias quentes, tu olha, tá molhado aquela porcaria, o carro chega lá e tá molhado, que merda é essa? E o mais legal, tu imagina tu tá num navio e de repente tu vê uma coisa luminosa, flutuante, temelucente no céu. É ET, porra, só pode ser ET. Hoje nós vamos explicar que essas coisas não são naves alienígenas voando, é só uma ilusão de ótica causada pelo índice de refração. Olha que loucura. Primeiro, areia. Esquenta rápido ou devagar? O cara tá na praia, às vezes o cara corre pra água para poder safar o pé. Chega da bolha se bobear. Então, peraí. A luz vem lá da parte alta da atmosfera. Tem luz chegando assim, bate no chão, reflete. Mas certamente tem raios de luz vindo mais próximos à superfície. Chegando da parte alta da atmosfera, tá vendo? Não se esquece, quando tu olha para a água de um rio ou para a água do oceano, tu não está vendo o mar. Tu está vendo a reflexão do céu. Concorda comigo? Presta atenção nisso. Tá? Quando tu olha lá o azul do mar, né, é o céu refletido, caramba. Certo? Aí tá chovendo, ficou cinza. Por quê? Porque tá cinza. Tá beleza? Muito boa. Por que o mar fica marrom? Porque sujeira a terra das ondas, beleza? E é sempre na costa que ele fica marrom por causa da areia, né? Beleza? E aí quando ele tá limpo, dá para refletir melhor qualidade a superfície, e num dia bonito o mar fica azulado, num dia, né, nublado ele fica acinzentado, porque 80 e poucos % da luz que vem do teu olho quando tu olha para o mar veio da reflexão da atmosfera. Sim, pode acontecer, se for o mar do Caribe, meu Deus, né? Da raiva, tu olha aquele azul, aquela coisa absurda, é verdade. Ótimo, primeiro, a atmosfera é um pouco diferente, né? O céu é um pouco diferente, a inclinação dos raios solares é diferente e a constituição da água é diferente. A profundidade é diferente. Então tu vê, é uma série de fatores, né? E no caso da água suja, né, das nossas baías aí, o pessoal mais educado também, certo? Como a luz vai aumentar, vai diminuir de velocidade ao entrar na água, ela vai se aproximar da normal. Então não vai ter reflexão total ali. Porque para ter reflexão total, a luz tem que se afastar da normal, né? Agora olha o que vai acontecer aqui, meu amigo. Tu concorda que aqui daria para colocar uma separação entre a camada de ar quente que foi aquecida pela areia e a camada de ar frio que ainda não foi aquecido? O ar quente, as moléculas ficam mais agitadas. E o ar se expande, ficando mais rarefeito. E o ar sendo mais rarefeito, fica mais rápido para a luz passar por ele. Então a luz, na hora que vai passar do ar frio para o ar quente, ela aumenta de velocidade e se afasta da normal. Concorda comigo? Mas logo depois tem uma camada de ar ainda mais quente. Aqui está a reta, a velocidade vai aumentar. Vai chegar uma hora que esse ângulo de incidência é tão grande que vai ser maior que o ângulo e acaba sofrendo reflexão. Quer dizer que a luz que tu olha quando olhas para o chão, lá para o horizonte, essa luz não está vindo do chão, meu amigo. Ela está vindo da parte alta da atmosfera, que não está parada. Que é a mesma sensação que tu tem quando tu olha para a água, porque quando tu olha para a água reflete o céu. Então aquela luz está vindo do céu, dando a sensação de ter alguma coisa molhadinha ali se mexendo. Na verdade é a movimentação do ar, por onde, certo? Da onde essa luz está vindo. Tu acredita, cara? Olha só que loucura, quanta gente já morreu por isso. Mas é o que eu digo, né? É beduíno novo. Porque o cara que mora no deserto, ele vê isso 2, 3 vezes, o pai dele já contou pra ele como é que é, ele não vai ficar correndo atrás dessa água, ele vai morrer desidratado, certo?
Mas o cara que é inexperiente, o calor, o cérebro não está funcionando direito, ele está morto de sede, meu Deus, água, ele confia que é água, ele vai correndo e vai morrer mais rápido, só isso, né? Então é perigoso mesmo para quem vive nessa situação. Hoje em dia, o único detalhe que geralmente acontece é o cara achar que está molhado o asfalto, dá uma reduzidinha, chega, porra, não está molhado. Né? Então é a miragem que ocorre no deserto, ou no asfalto, ou em qualquer superfície quente, que esquente bastante, beleza? Mas essa ainda é pequena. Essa miragem é café pequeno para a próxima. Agora, cara, e o amigo fez a pergunta perfeita lá. Mostra um vídeo, professor. Água. Tá pescando caranguejo real, não é assim? Certo? Tá pescando lá em alto mar. Água. A água esfria rápido ou demora? Principalmente se a água estiver bem fria, né? Certo? Numa região onde, por exemplo, o clima é mais severo. Mas o sol está aqui. Ele está esquentando o ar, né? Só que como esse ar está em contato com água fria, essa camada de ar fica bem fria. E aqui o ar fica um pouco mais quente. E aqui tem o teu amigo pescando caranguejo real. Ou lula gigante pode ser. Aí o seguinte, ó, tem luz saindo desse navio aqui, né? E indo para a parte da atmosfera, né? Sem dúvida existe essa luz, alguns raios de luz. Porém, quando esse raio de luz atinge uma região, ele está numa região mais fria e vai para uma região mais quente, a velocidade da luz aumenta. E como a velocidade aumenta, o ângulo aumenta, se afastando da normal. Isso acontece mais um par de vezes e de repente o ângulo de incidência é maior que o ângulo limite, sofrendo reflexão total. Quer dizer que a luz que atinge os olhos dos ocupantes do barco, dando a sensação de que tem uma coisa luminosa, e como é um navio de cabeça para baixo, meio temeluzente, ele não vai, ele é uma nave alienígena. Que navio? O navio não anda de cabeça para baixo, não flutua. Às vezes a miragem ela é tão perfeita que quase gera histeria coletiva. Em Mituba, no verão passado, né, eu sou de Mituba, eu sempre vou para lá, um lugar onde eu quero morrer, cidadezinha boa, cara. E... O quê? Todos morreremos, meus queridos, fica tranquilo. Vou acordar morto, porque é melhor. Meu Jair Rodrigues, acordar morto é mais gostoso. Não, eu vou te confessar, é que eu não vou para aí, um bairro de Mituba, é menor ainda. Mal e mal tem padaria lá na minha região, trabalho. Ó, galera, o negócio é o seguinte, ó. Lá em Mituba, cheguei um dia em casa, todo mundo apavorado. Otávio, tu viu? Como é que tu explica aquilo? Eu, o quê, gente? Calma. A Ilha das Araras estava duplicada, cara. Tinha um holograma da Ilha das Araras em cima da Ilha das Araras, era assustador. E era durante o dia. Milhares de pessoas estavam na praia, todo mundo assim, ó. Bate foto. Ai, saiu uma foto, meu Deus, não estamos loucos. A Ilha das Araras, devido às condições de temperatura naquele dia, o mar é frio, é ruim de tomar banho lá. A água fria, o dia bem quente, cara, e assim, não tinha nuvem, não tinha névoa, não tinha nada, era um dia claro. Bota no YouTube, holograma ilha em Mituba, bota lá, tem um vídeo da RBS, os caras da RBS foram filmar o fenômeno, tão bizarro que era. Uma ilha ali e o holograma dela flutuando acima dela. Pronto, bota uma névoazinha que vai tampar a ilha original que gera o fenômeno, o cara vai, meu Deus, uma nave verde voando. Entendeu, meu querido? Pode ter certeza. Imagina quanta gente já não foi iludida. Eu diria que só uns 99,9% dos casos de UFO é ilusão de ótica. É UFO, né? OVNIs preferia, objeto voador não identificado, né? Ufologia, né? O estudo de OVNIs. E o 0,0? Que 0,0? Pois então, cara, eu não tenho, assim, ó, eu tenho certeza que existe vida em outro lugar. Mas não quer dizer que seja vida verdinha, inteligente, que voa em disquinho voador. Algum tipo de vida tem que ter, mesmo que seja bactéria, porque são 200 bilhões de galáxias, cada uma com 100 bilhões de sóis, e cada sol com 4 planetas em média em volta deles. Então se tu for multiplicar, é ridículo, não tem como não ter, tem que ter vida. Agora, que esta vida nos visita, eu ainda duvido. Eu ainda duvido, porque a física, ela quase proíbe. O avanço tecnológico dessa civilização teria que ser tão bizarro que é quase impossível, entendeu? E o universo só tem 13 bilhões de anos, né? Então precisaria mais alguns bilhões de anos para acontecer de repente. Ou nós, né? E a gente vai dizer que eles vão ficar loucão. Ia ficar legal, né?
E outra, a gente brinca disso, mas é a única saída, não se esqueçam, a única saída para a raça humana é colonizar outros planetas, não tem saída. Lembra, né? O Sol está expandindo, além de nós queremos nos matar em nome de Deus, o escambau e tal, estarmos apodrecendo o planeta muito rapidamente, então não tem saída. A única saída é vocês estudarem pra caralho física, matemática, virar engenheiro, virar sociólogo, virar, né? E evolução científica é a única saída. E por isso que eu sou fã do capitalismo, porque eu acho que o capitalismo leva a isso. Vê que cruel que eu sou capitalista. Ah, o capitalismo é menos pior que os outros. Galerinha, ó, qual era a tua? Vamos fazer a tua. Pois então, cara, o fenômeno é idêntico. O fenômeno é idêntico. Será que à noite o ar quente do dia não pode estar subindo, certo? Para a alta atmosfera, enquanto a água que ainda está bem gelada guardou uma camada de ar denso estacionada aqui embaixo? Então pode acontecer também. É mais provável que aconteça no amanhecer ou no entardecer, mas à noite tem vento. Às vezes o cara está à noite, nossa, que vento quente que está chegando aqui. É o ar quente de outra região que está vindo, né? Então os fenômenos atmosféricos podem causar isso a qualquer momento, certo? E outra, né? A gente tem sempre também que buscar a explicação mais provável na nossa vida, né? Quando tu vê alguma coisa muito absurda que parece um fenômeno sobrenatural, primeiro vamos tentar achar os fenômenos razoáveis que explicam isso, né? Para depois dar uma explicação mais bizarra. Otávio, e a imagem se mexe junto, no caso, se fosse o caso dos barcos e eles estivessem se mexendo, vai junto? Sim. O problema é que é o seguinte, ó, é raro acontecer algo holográfico, como aconteceu em Bituba, vocês vão ver na internet, que dava de ver com nitidez a ilha holográfica, certo? Geralmente, como a atmosfera está mais conturbada, essa miragem ela parece ter menos lente, fica meio tremelicante, piscante, assim, né? O que ajuda mais ainda a nossa imaginação, né? E gera sustos enormes. E outra, tem vídeo também de miragem de barco, então procura mais miragens, é encantador os videozinhos que tem lá. Eu não trago porque eu acho que a gente gasta muito tempo. O holograma não feito por luz, assim, eles botam um espelho pra ficar assim, Ó, bacana que ele perguntou. Tem holograma que é feito com espelho esférico. Então o cara, usando vários espelhos esféricos, eles geram uma imagem em 3 dimensões ali. Dá até a sensação que está olhando para o próprio objeto. Mas isso é tecnologia antiga. Tem novas tecnologias de holograma que são absolutamente assustadoras. Não sei se eu comentei com vocês, tem um teatro na Europa, na Inglaterra, que faz a apresentação e os espectadores estão assim, ó, os hologramas, eles olham e eles acham que é uma pessoa. Eles não conseguem ver a bailarina do lado e ver o holograma e ó, aquilo é uma bailarina, aquilo é um holograma. É igual, cara. E diz que nesse caso tem uma película de metal entre os espectadores e os objetos tão fina que não dá para observar ela, cara, se não tiver no ângulo certo. Então tu vê, tem novas tecnologias que ainda não estão nos livros didáticos, que tem empresas particulares que já estão dominando. Mas a clássica é com espelhinho, espelhos esféricos inclusive dá pra fazer, certo? Obrigado, meu amor, vou pegar. Isso. É muito legal aquilo, né? É muito legal, muito legal.